Então, vamos lá, gente, falar de prosperidade hoje, tá? Eu quero trabalhar a prosperidade com vocês dentro da que o Bert deixou para nós como um passo importante para a gente alcançar essa prosperidade, né? Eu sei que prosperidade é uma palavra muito ampla, mas eu quero trabalhar a prosperidade muito ligado com o fator de independência, independência financeira, autonomia pessoal, e a gente precisa entender que independência financeira está muito ligado com independência emocional também. Quanto mais exerce essa autonomia emocional, quanto mais você tem espaço e tem dentro de você esse lugar de decisão, né, e você treina essa habilidade, porque é uma habilidade adquirida, tá? Quanto mais você toma decisões e quanto mais você sustenta essas decisões, sem precisar necessariamente de validação externa, sem precisar necessariamente, né, do apoio, principalmente dos pais, começa como uma necessidade básica que nós temos principalmente na infância, mais você adulteceu, mais você pode alcançar, na verdade, essa prosperidade na sua vida, essa independência na sua vida. E o Bert, ele traz para a gente, quando ele vai trabalhar a prosperidade, o Bert, ele tem, dentro do seu trabalho, 8 leis da prosperidade. Ele vai trazer 8 leis da prosperidade para a gente. E eu vou trabalhar com vocês hoje a primeira, a principal, a mais básica, a mais essencial, que é o quê? O que ele vai dizer com a primeira lei da prosperidade? Ele vai dizer que a gente deve se colocar em paz diante dos nossos pais. Os nossos pais de hoje e os nossos pais do nosso passado. Ou seja, né, quando a gente fala de passado, a gente está falando de tudo que a gente viveu com os nossos pais, a gente está falando da infância também, né? A gente precisa entender que a infância é o solo onde a gente pisa a vida inteira. Se a gente não trabalhar o que a gente o que a gente viveu na nossa infância, nós vamos reproduzir aquelas mesmas memórias, aqueles traumas que ficaram lá atrás. E esse lugar de se colocar em paz diante dos pais pode ser algo simples, pode ser algo racionalmente falando, que muitas pessoas até acham que já estão em paz, né? Ah, não, eu já perdoei meu pai, eu já perdoei a minha mãe. Só que quando a gente vai ver fundo, lá no sentimento, realmente, ainda existe exigência. Até algo que eu trabalhei, se eu não me engano, ontem na minha caixinha de perguntas, né? Surgiram várias perguntas nesse sentido, e eu até compartilhei aqui que a coisa que mais atrapalha, a postura que mais atrapalha a sua prosperidade de fluir verdadeiramente na vida é a postura da exigência. Quando dentro de você ainda existe alguma exigência em relação aos teus pais, o que é essa exigência, gente? Uma necessidade interna de querer que os nossos pais sejam diferentes do que eles são ou do que eles foram. Então, dentro de nós, a gente não concorda com a realidade do jeito que ela é, a gente não concorda com os nossos pais do jeito que eles são, e a gente fica investindo muitas vezes energia emocional em fazer com que eles mudem para que a gente esteja em paz. Né? E a gente faz o inverso do que o Bert nos propõe, que é você precisa se colocar em paz diante dos seus pais, dentro da realidade do que eles são ou do que eles foram. Então, isso quer dizer, na prática, eliminar do nosso coração o desejo de querer mudá-los. Toda a expectativa que a gente nutre, muitas vezes, de querer que eles sejam diferente do que eles são, ou diferente do que eles foram, diferente do que eles entregaram para nós. Então, essa exigência interna que a gente tem significa, muitas vezes, que inconscientemente eu continuo cobrando deles ou cobrando da vida aquilo que me faltou lá atrás. E eu preciso dizer para vocês, gente, que existem faltas sim. Aí que está a grande questão, né? Nós não devemos negar que faltou, porque sempre vai faltar algo, né? Essa expectativa de que os nossos pais precisam ser perfeitos é irrealista. Sempre vai faltar algo, sempre vai ter essa pontinha ali de, poxa, queria que tivesse sido diferente. Então, a gente precisa, o primeiro passo é admitir, faltou sim.
Faltou, teve falta, ok. Só que a partir do momento que eu fico tentando ainda buscar neles esse suprimento, ou seja, eu continuo nessa postura de cobrança deles, né, de exigência deles, né, de exigir que eles sejam diferentes do que eles são. Qual é o grande problema nisso? Quanto mais eu exijo, mais preso aos meus pais eu fico. Então, essa cobrança, ela pode se traduzir nas críticas que você tem internamente, sabe? No momento que você olha para os teus pais e não concorda com alguma escolha, com algum fator da vida deles, o que acontece? Eu fico tão focado olhando para os meus pais que eles se tornam um farol para a minha vida. E aí, muitas vezes, mesmo que de maneira inconsciente, mesmo que ativando aí os neurônios espelhos, eu tenho uma tendência de imitar esse comportamento, eu tenho uma tendência de reproduzir isso, porque o meu foco está nesse lugar. Eu estou presa ainda nessa dependência com os meus pais. E se eu estou preso aos meus pais através dessa exigência, através daquilo que ainda quero que eles me deem, né? Eu não posso me tornar independente, porque eu estou buscando ainda isso fora. Eu estou buscando que eles me supram de alguma forma. E algumas pessoas podem aqui, né, viver uma realidade de que os pais, às vezes, não são mais vivos, né? Ou, às vezes, nunca conheceram o pai, por exemplo, que costuma acontecer até com bastante frequência, infelizmente. Ou algumas pessoas, né, não conseguem identificar de forma palpável isso na relação com os pais. Mas o que eu preciso te dizer é que muitas vezes existe o deslocamento desse sentimento para um outro lugar. Então, essa dívida interna que eu alimento em relação aos meus pais, essa dívida emocional, né, de que está me faltando algo, de que não me deram o suficiente, eu vou projetar em outras relações. Eu vou apresentar essa conta daquilo que me faltou, por exemplo, para o meu parceiro, para minha parceira, né? Como se ele tivesse que me dar e me suprir aquilo que eu não tive lá atrás, ou eu vou apresentar essa conta para o meu chefe, ou para o governo, ou para qualquer outra relação ou instituição que eu sinta que precisa me suprir daquilo que eu não tive. E aí, qual que é o grande problema? Mesmo você acreditando que você está separado dos seus pais, ou seja, que você tem vida própria, que você é um indivíduo separado deles, você ainda assim continua nutrindo a mesma realidade interna que você viveu lá atrás. Você ainda assim continua reproduzindo a mesma história que você pode ter vivido na sua infância com eles. Mas isso só tem nomes e locais diferentes. Você só está, na verdade, vivendo a reprodução, vivendo o espelho daquilo que mora dentro de você. Então, o que a gente precisa entender? Eu só posso me separar verdadeiramente dos meus pais, ou seja, eu só posso ter vida própria, eu só posso ser um indivíduo único, né, dono das minhas decisões, dono das minhas escolhas, dono da minha própria vida, a partir do momento que eu consigo ser verdadeiramente grato no meu coração por tudo que os meus pais puderam me dar, por tudo que os meus pais puderam me entregar. E isso é um verdadeiro desafio. Por quê? Porque, na verdade, dentro do nosso coração, com tudo que a gente viveu, com tudo que faltou, inclusive, a gente acaba nutrindo o contrário, a gente acaba nutrindo ressentimento, a gente acaba nutrindo mágoa, a gente acaba nutrindo todo tipo de sentimento ruim, e que muitas vezes esses sentimentos são reflexo daquilo que está acontecendo na tua realidade hoje. Então, enquanto a gente não alcança essa gratidão genuína, tá, gente? Não é algo que é manipulável. Esse que é o ponto, né? Não é uma questão racional. Ah, então agora, beleza, né? Entendi. Não se entende com a cabeça. É com o sentimento, é o teu sentimento que cria a sua realidade, é o teu sentimento que magnetiza aquilo que está se espelhando fora de você. Então, enquanto você não alcançar essa gratidão genuína, né? Eu sou grato pelo que os meus pais puderam me oferecer, a tua realidade fora não vai mudar, porque você vai projetar, você vai deslocar isso para outras áreas. E aí, qual que é o grande problema? Quem não tem autonomia emocional para tomar decisões e bancar essas decisões,
não consegue verdadeiramente ser independente, não consegue alcançar a verdadeira prosperidade, porque fica sempre esperando a mudança do outro, fica sempre esperando o apoio fora, a validação fora, né? Fica sempre jogando e transferindo a responsabilidade daquilo que, na verdade, quer viver para a sua vida para o outro, como se o outro tivesse que decidir, como se o outro tivesse que escolher, e aí que está o problema, né? Então, vamos pegar uma situação hipotética. O que significa na prática eu me separar dos meus pais e eu construir essa autonomia emocional? Vamos supor que você, na sua vida, seguiu um caminho profissional, né? Vou levar para essa esfera porque a gente está falando de prosperidade. Você seguiu um caminho profissional baseado naquilo que esperavam de você, na tua família. Então, teu pai e tua mãe esperavam que você fosse, sei lá, advogado. Porque todo mundo na família é advogado, porque todo mundo seguiu por esse caminho, então existia uma expectativa, e você, né, ali, completamente influenciado por tudo isso, por essa pressão social, essa pressão externa, você seguiu por esse lugar. Ok, você foi ali, fez faculdade, passou, passou na OAB, se tornou advogado, começou a exercer e se sentiu profundamente infeliz nessa escolha. E aí você identificou dentro de você que, na verdade, essa escolha não foi sua. Essa decisão não partiu de você. Essa decisão foi uma motivação externa, né, a você, no sentido de você atender uma expectativa. E agora, o que você faz com isso? A pessoa que continua na exigência, ela vai o quê? Ela vai culpabilizar os pais, ou seja, não, eu só estou infeliz aqui do jeito que eu estou, só estou aqui completamente fracassado na minha carreira, eu só estou completamente frustrado com a minha carreira porque meus pais fizeram eu seguir por esse caminho. Então, o que a pessoa continua o quê? Presa aos pais. Ela ainda está esperando que os pais tragam uma solução mágica, que os pais apoiem, que os pais arquem financeiramente com um outro processo. E tudo isso, gente, ainda é dependência. Qual que é a pessoa que realmente vive esse processo de individuação? Essa pessoa que realmente se torna independente. É uma pessoa que olha para a sua vida e entende, beleza, eu cheguei até aqui, né, com a ajuda dos meus pais, eu cheguei até aqui com o esforço dos meus pais, sou verdadeiramente grato por tudo isso, mas não me identifico mais com essa realidade, gostaria de estar vivendo outra coisa. A partir desse momento, a pessoa que decide realmente se tornar independente, a pessoa que decide assumir as rédeas da própria vida, ela vai minimamente construir a autonomia necessária para sair desse cenário, ou seja, ela vai bancar uma faculdade, nem que ela precise realmente pedir empréstimo, fazer o que for, gente, mas ela vai tomar uma decisão e ela vai bancar essa decisão. Esse que é o ponto, tá? Eu sei que parece assim, nossa, então precisa ser assim radical. Olha, você pode até aceitar a ajuda dos seus pais, mas de quem você aceita ajuda, muitas vezes você permanece escravo daquela pessoa. Por quê? Porque você não tem autonomia. Entende? Você permanece preso numa dependência emocional, de ter que corresponder à expectativa. E se essa outra escolha não der certo? Você vai ter que prestar conta. Você ainda vai ficar preso à pessoa. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, o que eu quero que vocês entendam? O passo concreto da independência é entender, ok, essa escolha aqui não deu certo, eu vou tentar por um outro caminho, eu vou sustentar essa escolha. Se der certo ou se não der certo, o problema é meu, não é de mais ninguém. Esse que é o ponto. Quando a gente ainda está preso emocionalmente nessa dependência com os pais, eu ainda estou querendo levar os problemas da minha vida para outras pessoas. Então, não deu certo, o problema tem nome, né? E o último nome que está nessa lista é o seu, na verdade. Então, a gente precisa entender que esse processo de sustentar dentro de você, que aquilo que faltou, que aquilo que os seus pais não te deram, que aquilo que não foi possível para eles, é você que precisa se prover, tanto em termos materiais como em termos emocionais, principalmente em termos emocionais. Principalmente em termos emocionais. Porque a coisa que mais prejudica essa transição
é o seu senso de autovalorização, o quanto que você realmente se valoriza, o quanto que você acredita que você é capaz, o quanto na sua identidade você acredita que pode ir além. E essa identidade, ela foi construída muitas vezes com frases que foram sendo repetidas, com reforço, né, com tudo que você ouviu e percebeu ali na sua infância, não só no ambiente familiar, mas no ambiente social também. Isso tudo foi moldando a sua autopercepção, a sua autopercepção. E o problema é que uma identidade enfraquecida, uma identidade que não está fortalecida, né? Se você não se vê com bons olhos, as outras pessoas também não te veem. Porque as pessoas te veem como você se vê. Como que você se vê na sua vida? Sabe? Quais são as qualidades, os adjetivos, as afirmações que você coloca para você? E aí o problema é que você quer alcançar prosperidade na sua vida, mas você não se vê com bons olhos. E aí é que tá, né, gente? Aqui a gente pode usar um famoso ditado: a fruta não cai longe do pé. Se eu não reconheço os meus pais como suficientes na minha vida, eu vou me ver da mesma forma. Eu não vou ser suficiente para ninguém. E, na verdade, ninguém vai ser suficiente para mim, porque eu não aprendi o princípio mais básico, que é saber receber com gratidão. Que é receber a vida que me foi dada e fazer bom uso dela, né? Esse lugar de você tomar a vida, porque por que a gente bate tanto na tecla de falar de pai e mãe aqui, gente? Porque o seu pai e a sua mãe foram o portal da sua vida. Você não estaria aqui se não fosse essa mãe, esse pai, com todos os defeitos, com todas as características que eles têm. Só que a gente se prende tanto nesse fator secundário das características, dos trejeitos, dos defeitos, né, que muitas vezes a gente esquece de tomar o essencial. Então, eu não tomo a vida se eu não tomar de onde essa vida veio, se eu não reconhecer o portal dessa vida, né? Esse aqui é o princípio da honra. A vida não flui sem honra. E claro que quando a gente fala de honra, existe toda uma confusão em torno desse lugar, mas a gente precisa entender que sintetizando o que significa honra é fazer algo de bom com aquilo que te foi dado, tá? Honrar principalmente os pais, não significa obediência cega, não significa fazer igual a eles, não significa seguir por um destino similar, nada disso é honra, nada disso é honra. Na verdade, as pessoas confundem essa honra e não entendem que honra não é imitar, não é fazer igual, é você ter tua vida própria e é você fazer algo de bom com tudo isso, né? E o fazer algo de bom com tudo isso pressupõe que primeiro eu recebo e depois eu transbordo. Se eu não recebi, ou seja, se eu permaneço exigindo deles aquilo que eu não tive, eu não posso passar a vida para frente, não posso transbordar, porque eu ainda não recebi, existem ressalvas dentro de mim, existem reservas, eu ainda estou olhando para trás cobrando uma dívida. Então, na prática, para você se tornar independente, você vai precisar rasgar essa dívida. Existe uma analogia, né, que eu costumo usar, que diz que muitas vezes essa questão de você se reconciliar com o passado, de você se reconciliar com a sua história, de você se reconciliar com os seus pais, na prática significa que mesmo que você tenha sido machucado lá atrás, né, e aqui a gente usa essa analogia da cobra, mesmo que uma cobra tenha te picado, você não deve perder o seu tempo perseguindo a cobra, questionando por que ela fez isso e querendo consertá-la, dizendo que ela deveria ter feito diferente, dizendo que ela não deveria ter feito aquilo com você. Não é sobre isso. Porque enquanto você persegue esse lugar, o veneno vai atuando dentro de você. Isso funciona da mesma forma na nossa vida. Se a gente não se libera desse passado, né, e aqui envolve essa concordância, essa aceitação de que foi do jeito que tinha que ter sido, e que mesmo sendo
E existindo muitas dificuldades, essas dificuldades e esses desafios me preparam para a vida. Esse que é o ponto, né? A pessoa que não consegue alcançar essa gratidão verdadeira é porque ela não consegue alcançar os aprendizados que a vida traz com todos esses desafios, né? E eu costumo pegar aqui muito essa fala das pessoas que dizem, isso daí funciona só para quem não teve pai narcisista, mãe narcisista e não sei mais o que, funciona só para um grupo seleto de pessoas. Não, essa lei que o Bert traz para nós é um princípio básico para você se separar dos seus pais, para você se tornar um indivíduo, verdadeiramente falando, com autonomia emocional de decisão. É sobre isso, para você parar de repetir a vida dos seus pais, para você parar de viver essa reprodução de destino. Quem nunca, né? Quem nunca criticou uma característica do pai ou uma característica da mãe e se viu fazendo a mesma coisa, se viu fazendo igual? Por quê? Porque o assunto da tua vida é eles. Você está olhando para trás. Sabe, gente? A ocupação, o teu foco está nesse lugar. E é por isso que você não produz, é por isso que você não passa para frente a vida, porque o teu foco está no lugar errado. E aqui está o grande segredo desse princípio do Bert Hellinger, né? Aqui está o grande segredo desse princípio, dessa lei, na verdade. Tomar os nossos pais por inteiros, né, que num mais profundo significa tomar a vida com potência, com tudo aquilo, com todo aquele desafio que essa vida representa para mim, com tudo aquilo que faltou e eu transformar tudo isso numa fonte de força, é eu entender o seguinte, costumo usar esse exemplo para ficar bem claro para vocês. Imagina uma pessoa que ela cresceu num ambiente extremamente humilde, com falta, com escassez, com baixo recurso, que não teve realmente apoio dos pais, tanto financeiro quanto emocional, não tinha recurso, não tinha como ser provido isso para a pessoa, porque os pais não tinham isso para oferecer. O ambiente mais básico, o ambiente infantil dessa pessoa foi esse, a realidade dela foi essa. Ela pode crescer e se tornar um adulto amargo, que vive reclamando, que acredita que esse é o destino dela, que acredita que faltou muita coisa, né? Uma pessoa realmente que pega esse ambiente inicial como base, acredita que a vida é isso, ou ela pode realmente olhar para tudo isso e admitir, assumir isso como uma fonte de força. Ou seja, meus pais não me deram, mas isso não significa o meu destino final. Agora eu vou ir atrás de recurso, eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento, eu vou construir habilidades, eu vou desenvolver esse processo dentro de mim para que eu possa ter resultados diferentes. Isso é tomar a vida com todos os desafios que ela te impõe. É sobre isso, gente. E a pessoa que não entendeu ainda como é que se joga o jogo, ela tá lá, exigindo, ela está lá, ainda murmurando, ela está lá, ainda reclamando, ela está colocando foco nesse lugar. E a gente precisa entender o seguinte, a gente não atrai para a nossa vida aquilo que a gente quer, em essência. Nós atraímos para a nossa vida o que nós somos. Aquilo que mora dentro do seu coração. É isso que você atrai para a sua vida. Se no seu coração só existe amargura, só existe orgulho, só existe mágoa do passado, a realidade que se manifesta na sua vida vai ser correspondente a isso, vai ser um espelho, vai ser um reflexo. Então, a gente precisa entender que essa questão de perdoar o passado, de deixar o passado no passado, não tem a ver com o quanto a sua mãe, o seu pai merece. Não tem a ver com o merecimento do outro.
Não tem a ver com o movimento do outro em relação a você. Perceba, se você ainda está esperando que eles mudem ou que eles venham reconhecer que fizeram algo errado, ou que a vida reconheça, nossa, realmente, né? Coitado de você. Você ainda espera isso, se você ainda continua nesse lugar, você está nesse movimento de exigência. E exigência atrai escassez. Entenda, gente. Por que que exigência atrai escassez? Porque o teu foco está na falta. O teu foco está no problema, não na solução. Como que você vai viver prosperidade se o teu foco está na escassez? Perceba? Então, a gente precisa entender que realmente é difícil esse movimento, porque ele requer uma dose de sustentação emocional, requer um processo realmente interno da gente lidar com essas dores. A gente precisa olhar para isso. É como eu falei para vocês, negar não adianta. Não vai adiantar negar. A falta existe, a falta pertence. Ela precisa ter um espaço, mas a partir do momento que eu olho para a falta como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de avanço, como uma oportunidade de força para a minha vida, aí realmente eu posso dar um passo na direção da prosperidade. Isso aqui tem muito a ver com o movimento de amor interrompido também, gente, tem tudo a ver. O Bert fala, né, isso tem a ver com a nossa primeira relação, que é com a nossa mãe. O Bert fala que quando nós somos crianças, nós precisamos muito da nossa mãe. E por diversos fatores, muitas vezes essa mãe não está disponível. Seja porque ela teve uma depressão pós-parto, seja porque ela precisou, sei lá, trabalhar muito cedo para sustentar a família, seja porque essa mãe emocionalmente não estava ali realmente disponível, ela até estava ali presente, mas a alma dela, a conexão não existia. O que acontece? Esse filho, ele começa a perceber uma rejeição nessa relação. Ele começa a se sentir rejeitado. A partir do momento que ele vai buscar esse amor dessa mãe e ele não encontra uma resposta positiva, ou ele não encontra essa mãe ali disponível, o que acontece? Ele recebe isso como uma rejeição pessoal. A minha mãe me rejeita, minha mãe não me quer. A minha mãe não gosta de mim, a minha mãe não me ama. E aí, o que acontece? Essa dor é tão profunda na criança, que não tem suporte emocional para lidar com isso, que ela não vai mais querer sentir essa dor. Ela não vai querer mais sentir isso. E aí, o que ela começa a acontecer no movimento da criança? Ela começa a desistir dessa relação. Ela começa a criar uma resistência. Ela começa a não buscar mais a mãe. Por quê? Porque ela não quer mais sentir aquilo. E aí, o que o Bert observou? Que posteriormente, na vida adulta, todo e qualquer movimento que tiver uma possibilidade da gente ser rejeitado, nós entramos nesse movimento circular, ou seja, eu evito todo e qualquer movimento onde eu possa ter a possibilidade de ser rejeitado. Então, vamos supor, isso tem muito a ver com independência, tá, gente? Vamos supor que para você crescer no teu trabalho, você precisa pedir um aumento para o seu chefe, você precisa encarar esse lugar. Você pode ser rejeitado, você não vai avançar nessa relação. Por quê? Porque você tem medo daquela memória. E aí, o que acontece? Nada muda se você não mudar, se você não comunicar. Ou, por exemplo, assim, meu chefe recusou, então sofri uma rejeição. Ok, e agora, o que você vai fazer? Não, vou ficar aqui. Então, existe uma paralisação, assim, tipo, ainda estou esperando que o meu chefe me salve. E aí? O que é isso? É dependência ainda, gente. E quando eu falo, não estou falando isso para vocês pegarem e largarem os empregos, não é sobre isso, mas da gente entender que independência, autonomia está totalmente ligada a você diversificar a sua entrada, inclusive, de você ter uma variação de possibilidades, de você ter realmente
Ok, não deu certo aqui, na venda com esse cliente, eu tenho outro cliente, eu tenho outra possibilidade. Não é um não que vai te parar. Agora, por conta de toda essa realidade emocional da pessoa, ela fica passiva. Ela fica passiva. E a realidade, ela também se reflete naquilo que você aceita, naquilo que você permite. Porque, querendo ou não, é uma decisão. Existe uma decisão. Não decidir nada também é uma decisão. E às vezes a gente não para pensar. Então a gente precisa entender que é natural, né? É natural dentro da gente, principalmente nessa relação com os pais, voltando um pouquinho aqui, que a gente queira receber esse amor, que a gente queira receber essa validação. É natural, todo filho quer se sentir amado, todo filho quer se sentir aceito. Só que a gente precisa entender que, dependendo da escolha que você vai fazer para sua vida, se for muito distante da realidade dos teus pais, eles não vão entender. Eles não vão entender, simplesmente eles não vão entender. Imagina, gente, eu acredito, e eu falo, né, que hoje talvez não, mas eu falo até por mim, quando eu assistia pessoas na internet, né, no YouTube que seja, terapeutas, eu pensava, como é que essa gente ganha dinheiro? Como é que essa gente ganha dinheiro? Por quê? Porque eu vim numa realidade CLT, carteira assinada, onde, né, eu tenho dinheiro garantido ali todo quinto dia útil, tem uma pseudo-segurança por trás daquele lugar. E eu olhava, admirava essas pessoas e pensava, nossa, mas como é que essas pessoas vivem, né? Então, quando eu tomei a decisão de me tornar terapeuta, eu tenho certeza que os meus pais não entendiam, da mesma forma como eu não entendia, como é que se ganhava dinheiro, como é que se sobrevivia, como é que vivia dentro dessa realidade. Porque é algo muito diferente, são mundos distintos. Muitas vezes os nossos pais não têm referência. Quando você vai tomar uma decisão muito diferente daquilo que o teu contexto familiar está acostumado, você precisa sustentar. É sobre você. E às vezes eles não vão te apoiar, às vezes eles não vão achar certo, às vezes eles vão querer te puxar para trás. A gente precisa entender que quando a gente toma uma decisão, quando a gente vai mudar algum aspecto na nossa vida, isso aqui é prático, tá, gente? Existem muitas vezes muito mais pessoas para nos puxar para trás, né? Até numa tentativa inconsciente de querer nos proteger. Eles têm uma boa intenção naquilo. Só que aquilo não é o melhor para a gente. Não necessariamente aquilo é o melhor para a gente. Por isso que é sustentar esse processo de você decepcionar as expectativas dos seus pais, para você crescer, mas para isso precisa haver sustentação. Ou seja, não é um passo de rebeldia. Ah, eu vou fazer, e se não der certo, tá lá você correndo para o pai, correndo para a mãe, querendo cobrar. Por que que eles não te apoiaram, não deu certo? Porque vocês não me apoiaram. Esse não é o passo do adulto. Esse não é o passo da independência, esse não é o passo da prosperidade. Quem está nessa postura ainda não entendeu nada. E a gente precisa entender que prosperidade não combina com dependência. Prosperidade não combina com dependência. Se a gente for ampliar a questão da prosperidade, nós precisamos entender que é matemático. Quanto mais pessoas você contribui, quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais pessoas você atinge, mais a tua prosperidade está garantida. Mas isso retorna para você de alguma forma. Se você só tem uma fonte de entrada, se você tem um salário estático, se você realmente não amplia os teus recursos, a tua prosperidade fica limitada. E se a gente for observar bem, lá no profundo, ainda existe uma dependência por trás. Não necessariamente dos pais, muitas vezes, mas que é
levada para outras esferas. Então, a gente precisa entender que essa prosperidade, ela se estende, né, para outras relações. Ou essa falta de prosperidade se estende para outras relações, porque eu ainda mantenho essa dependência. Então, se eu tenho esse assunto mal resolvido dentro de mim ainda, com os meus pais, se eu ainda me mantenho presa aos meus pais, eu vou projetar isso de alguma forma na minha vida, vou levar isso adiante, porque a questão permanece dentro de você, certo? Então, o que que essa lei do Bert Hellinger vai dizer? Coloque-se em paz em relação aos seus pais, e ele vai dizer o seguinte: agradeça e aceite sua mãe e seu pai, como eles são, e não como você gostaria que eles tivessem sido. Se você está vivo nesse mundo, trabalhando, construindo família, aprendendo, impactando na vida de outras pessoas, é porque os seus pais foram perfeitos do ponto de vista da existência humana e da vida. Ou seja, eles foram perfeitos no sentido de passar a vida para frente. Eles foram perfeitos no essencial que você tem. Certo? Então, a gente precisa entender, como eu já dei uma introduzida, né? Que para sua vida fluir de verdade, precisa haver honra. Precisa haver honra. Você precisa encontrar dentro do teu coração esse princípio. Só que a gente precisa entender que honrar os pais não é maior do que honrar a Deus, né? Então, se eu confundo honra com obediência aos meus pais, eu vou espelhar o comportamento deles na minha vida, e muitas vezes esses comportamentos, eles não agradam a Deus, né? Então, se a gente for levar para esse lado da obediência cega, vamos imaginar que você pode ter crescido num ambiente com crime, e você aprende que aquilo é natural. Se eu quiser ser rico, eu preciso ser um traficante, eu preciso ser alguém do crime, porque o que eu vejo ao meu entorno é isso: as pessoas que estão ali prosperando, né, elas seguiram por esse caminho. Aí qual que é o grande problema? Né, eu posso ver isso fora de mim. Aí qual que é o grande problema? Se eu imito essa realidade, né, e não entendo esses princípios, que acontece? Eu estou ferindo um mandamento maior ainda, que é a honra a Deus. Então, eu preciso ter esse discernimento para entender que essa honra não é repetição. Essa honra não é fazer igual. Dentro da teoria do Bob Hoffman, ele trabalha esse ponto da repetição. A fantasia que nós temos, quando a gente se torna parecido com os nossos pais, mesmo que a gente não queira, na boca para fora a gente fala, Deus me livre, né? Ser igual ao meu pai, ser igual à minha mãe. Mas, no fundo, o que, que a gente está esperando deles? O amor e a aprovação. Então, a fantasia do filho é: se eu for igual a você, será que você vai me amar um dia? A gente acredita que o amor vai vir desse lugar. E muitas vezes é o contrário, né? Quanto mais você é parecido, mais as sombras ficam ali naquele relacionamento, mais existe briga, mais existe divisão, porque você está espelhando a natureza sombria do outro, e aí dá atrito mesmo. Então, na verdade, gente, ainda existe essa busca por amor e por reconhecimento. Eu quero compartilhar um caso bem particular que eu atendi essa semana, inclusive, que foi trabalhar a questão do financeiro e do trabalho. Então, um relato, né, preservando toda a identidade da pessoa, mas o relato era de que ela não tinha clientes, né, os clientes simplesmente não apareciam. E aí, abrindo ali a constelação,
é muito interessante que no campo o trabalho se conectava com o pai dela e o trabalho, olha só, gente, que engraçado isso, o trabalho queria controlar o pai, sabe? Queria consertar o pai, como se tivesse algo errado com o pai. Daí eu falei assim para ela, escuta, o que que aconteceu no teu relacionamento com o teu pai? E aí ela falou, olha, só se for isso, mas eu senti na minha relação com meu pai a falta de amor dele, assim, eu senti um distanciamento muito grande, ele nunca teve presente. E qual que é o ponto aqui, gente? Ela estava levando para essa esfera do trabalho uma carência que existia nela, como se os clientes tivessem que compensá-la dessa falta. Ou seja, eu chego para me apresentar para os outros, né? Ao invés de oferecer algo em troca, eu chego carente, eu chego faltando. Olha só, você precisa me dar. E os clientes sentem isso e vão embora, porque a pessoa só vai tirar o dinheiro dela do bolso quando ela entender, bom, isso aqui que você está me entregando tem muito valor. Toma aqui, ó. Isso aqui que eu tenho também tem valor, então vamos trocar. Aí ela troca com você, mas se você chega carente e você projeta, na verdade, essa necessidade nos teus clientes, eles se afastam. E o mais interessante é que, gente, quando eu vou para a esfera do trabalho com uma necessidade de reconhecimento e de afeto, muitas vezes eu troco o dinheiro por afeto. Olha que engraçado. Então, às vezes, os clientes não pagantes, aquele que ela, vou fazer de graça, eles estavam ali. Por quê? Porque eles não precisavam fazer nada, né? Só dar uma frasezinha de apoio. Nossa, que bacana, gostei muito, hein? Parabéns pelo seu trabalho. Só que o problema é que quando você troca, né, reconhecimento por dinheiro, isso não paga suas contas. E não que reconhecimento não seja importante. Não que reconhecimento não seja importante, mas eu preciso entender que no processo da vida adulta, preciso entender a importância do dinheiro na minha vida, preciso entender que existem necessidades minhas que precisam ser supridas, não só reconhecimento. E não colocar isso como uma moeda de troca para o meu valor, por aquilo que eu não tive do meu pai. Entende isso, gente? Então, aquilo que não ficou resolvido nessa relação vai ser levado para a vida. Então, o primeiro passo para o sucesso e para a prosperidade é você não querer atribuir a responsabilidade e a culpa a ninguém. A ninguém. Ou seja, meus clientes não precisam me suprir das minhas carências. Ninguém precisa me suprir das minhas carências, nem os meus pais. Eu vou fazer um trabalho interno. Eu vou trazer novas afirmações para a minha vida. Eu vou falar bem de mim. Eu vou me olhar no espelho e eu vou treinar uma outra imagem minha. Porque é assim que as pessoas vão me ver. Então, o primeiro passo essencial é cessar essa dívida. Cessar essa dívida. E entender que tudo que você vive na sua vida como adulto agora é resultado das suas escolhas. Mesmo aquelas que você faz de maneira inconsciente. Então, muitas escolhas na nossa vida são inconscientes, porque a gente não olhou para elas. A gente não olhou para elas e a gente precisa olhar para elas. Então, aqui eu quero trazer alguns exemplos do que pode acontecer, inclusive, nessa relação com os nossos pais, que pode gerar essa resistência, que pode gerar essa mágoa e que vai afetar a sua vida para frente, né? O primeiro passo são esses bloqueios emocionais que você vai vivenciar na sua vida. Então, conflitos que você não resolve com seus pais vão criar dentro de você bloqueios emocionais que vão afetar diretamente a sua capacidade de seguir a sua vida. Porque mantém a dependência. Então, sentimentos de mágoa, sentimentos de raiva, sentimentos de culpa podem consumir a sua energia mental e emocional, deixando você incapaz de se concentrar em seus objetivos. Porque, gente, entenda,
para você realmente ter potência para seguir a sua vida, você tem que ter tomado ela, de verdade. Se você está concentrando a tua energia aqui, exigindo porque eu não tive, ruminando e reclamando, você não tem gás, você não tem gasolina para seguir nessa viagem. Você vai parar no meio do caminho. Isso afeta, gente, diretamente o nosso merecimento, presta atenção, e a nossa flexibilidade para assumir novos riscos. Porque isso aqui, né, de você acessar os teus sentimentos, de você reconhecer a sua dor, de você encarar tudo isso, não quer dizer que é simples. Eu estou explicando aqui, mas é um processo interno que vai durar a vida toda. Vai durar a vida toda, gente. Às vezes a gente tem a fantasia, né? Por exemplo, e a gente vai trabalhar isso no próximo exercício. Falar sobre crenças. A gente tem a fantasia, tipo assim, vou resolver uma crença, resolver a minha vida. Não, gente, a gente sempre vai ter um teto. A gente sempre vai ter uma limitação, a gente sempre vai encontrar um lugar que ainda não foi acessado. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que você é uma mulher e você tem um filho. E você vai passar por uma segunda gravidez. Você nunca passou por uma segunda gravidez, é a primeira vez na sua vida. Você vai encontrar desafios, você vai encontrar um teto, você vai encontrar um lugar novo. E ali, gente, a gente vai precisar se trabalhar. Toda situação nova na nossa vida, a gente vai precisar se trabalhar. Então, a gente precisa entender se a gente, como filhos aqui, se a gente é muito rígido com os erros dos nossos pais, muitas vezes a gente também vai se tornar rígidos com os nossos próprios erros. E a gente não vai se permitir errar, a gente não vai se permitir assumir risco, a gente não vai se permitir ir em direção ao novo. Porque o novo pressupõe desconhecido, pressupõe que eu não tenho controle, pressupõe que eu não sei ainda como é que vai funcionar. Pressupõe muitas vezes que eu não tenho tantas habilidades como eu teria no cenário conhecido. E a gente fica colocando o nosso valor nesse lugar conhecido. Sabe, gente? Para pensar. Isso cai muito de encontro com a pessoa que quer resultado rápido, por exemplo, se eu quero aprender a falar uma nova língua. E aprender uma habilidade nova requer todo um processo de você investir naquele lugar e de, primeiro, você começar sabendo nada, sabendo zero coisas. E isso quer dizer que você é um iniciante, que você não domina aquilo. E que muitas vezes a gente se sente completamente inseguro, completamente insuficiente, tipo assim, não sei, isso aqui não sei. E muitas pessoas desistem no caminho, porque elas querem ser boas o tempo inteiro. São os famosos perfeccionistas, né? O problema de você querer ser bom o tempo inteiro é que você não sai da realidade conhecida e você não avança, você não cresce. Porque o crescimento pressupõe novos desafios, pressupõe essa abertura. E quem tem essa mentalidade fixa não avança. E aí o problema é que ela só vai quando ela realmente entende que continuar no mesmo lugar não está trazendo bons frutos. Porque chega um momento que às vezes a vida nos empurra, que a vida nos escancara e fala, olha, você não percebeu ainda que muita coisa já mudou e que você precisa mudar também? A vida berra muitas vezes isso pra gente, né? Então, esse é um primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto, né? Aquilo que a gente tem dentro da gente em relação a essa relação com os nossos pais e tudo aquilo que molda o nosso comportamento e as nossas respostas vai afetar o nosso resultado. Segunda questão, a autossabotagem. Então, problemas não resolvidos com os pais podem levar a padrões de autossabotagem. Se você carrega sentimentos de inadequação ou vergonha relacionado aos seus pais, você pode inconscientemente replicar esses padrões na sua vida, evitando o sucesso ou se sentindo indigno de prosperar. Cai nessa questão da repetição de padrão.
Cai nessa questão de, se eu não acho que os meus pais foram suficientes, eu também não sou suficiente, então também não avanço. Eu fico no mesmo lugar. O que vai afetar também? Relacionamentos interpessoais. Os nossos primeiros modelos de relacionamento vêm dos nossos pais. Então, se esses relacionamentos foram disfuncionais, isso pode influenciar também a forma como você se relaciona com outras pessoas. Então, você pode seguir reproduzindo o que você assistiu, se você não tomar consciência, se você não olhar para esse lugar, se você não fazer escolhas conscientes. E outra, desenvolver habilidades que muitas vezes seus pais não tinham. Habilidades de comunicação, habilidades de resolução de conflito, tudo isso. Isso cai naquele lugar de o que os meus pais não me deram, eu preciso me prover. Se eu não quero repetir a mesma história. É sobre isso. É sobre isso. Porque não vai acontecer nada magicamente na sua vida enquanto você não se colocar em movimento também, tá? Outro ponto que afeta também a sua energia e o seu foco, já falei um pouco sobre isso aqui. Carregar ressentimentos ou emoções negativas consome energia mental e emocional, reduzindo a sua capacidade de se concentrar e se dedicar às suas metas. Quando você não está em paz com os seus pais, essa energia é liberada e pode ser direcionada. Quando você está em paz, desculpa. Quando você está em paz com seus pais, essa energia é liberada e pode ser direcionada para a criação e realização dos seus sonhos. Então, a nossa vida é o resultado de onde o nosso foco está. Como eu falei para vocês, se o foco está na falta, é mais falta que você vai ter. É sobre isso. Então, para mudar esse cenário, gente, nós vamos fazer um movimento importante aqui agora, tá? Nós vamos entrar na parte dos exercícios agora, certo? Então, o pessoal do Instagram, exatamente isso. Comenta grupo para você ter acesso exclusivo ao grupo aqui e poder fazer o exercício. Vocês aqui não vão ter acesso, tá? Em outro momento eu retorno com a live. Você que estiver no grupo exclusivo vai poder participar, de repente, em um outro momento, tá, gente? Um beijo. Até mais para vocês. Vamos lá. Agora com vocês aqui. Pessoal, então vamos lá. Vou pedir para vocês respirarem fundo e relaxando o corpo cada vez mais, para a gente poder se concentrar, para liberar toda a tensão, para liberar toda a ansiedade. E eu vou pedir para vocês, aos poucos, irem fechando os olhos. Isso. Puxa uma respiração bem profunda, sente o ar entrando. Vai relaxando as suas pernas, relaxando os seus braços. Ótimo, muito bem. A gente vai se concentrar nesse momento em acessar os nossos pais aqui. Então, não importa se os seus pais são vivos, se não são mais vivos, eu vou pedir para cada um de vocês imaginar os pais de vocês na frente de vocês, a sua mãe e o seu pai. Se em algum momento você não conheceu algum deles, imagina, cria uma imagem no teu coração, sente a presença deles como se eles estivessem aí diante de vocês. E no teu coração, eu vou pedir para vocês imaginarem como se vocês estivessem conversando com o pai e com a mãe de vocês. Vocês vão olhar nos olhos deles, vocês vão dizer do coração de vocês: querida mãe, querido pai, eu sinto muito por todas as vezes que eu julguei cada um de vocês. Por todas as vezes que eu senti vergonha de vocês. Por todas as vezes que eu não confiei em vocês. Que eu não confiei que vocês dariam conta.
Eu não percebia na minha vida o quanto que eu me colocava nessa posição de juiz, mas esse não é o meu papel. Eu não estou aqui para julgá-los. O que eu devo a vocês é respeito. E apesar de muitas vezes ter sentido muita falta de vocês e ter culpado vocês por isso, hoje eu reconheço. Eu reconheço que o meu coração ficou fechado para vocês. E eu não percebia o quanto que isso me afetava. Eu precisei perder muitas coisas na minha vida. Para pensar na sua vida quantas coisas você perdeu, quantas pessoas você perdeu, quantas oportunidades você perdeu, porque ainda você carregava essa dívida no seu coração. Percebe o quanto que você andou em círculos muitas vezes, percebe o quanto que você repetiu a história dos seus pais. Você vai olhar para eles e vai dizer assim: hoje, finalmente, eu estou aqui para reconhecer a importância de vocês na minha vida. Porque vocês foram um portal para a minha vida. Eu estou aqui para reconhecer que o presente da vida que vocês me deram é suficiente para mim, finalmente. E eu estou aqui para rasgar toda essa dívida emocional, todo esse sentimento de falta. Eu reconheço que faltou e que foi muito difícil para mim. Mas vocês, mãe, pai, não me devem mais nada. Eu não estou mais aqui para cobrar tudo isso de vocês. Eu também reconheço, mãe, eu reconheço, pai, que eu não devo me responsabilizar pela felicidade de vocês. O que aconteceu na vida de vocês não é uma responsabilidade minha. Eu não posso mudar o que aconteceu no passado. Durante muito tempo eu fiquei no meio dessa relação. Mas esse não é o meu lugar. Eu sou apenas o filho, eu sou apenas a filha de vocês. E eu deixo com vocês o que é da vida de vocês. E fico apenas com o que é meu. Eu agradeço pelos aprendizados e por tudo que me trouxe até aqui. Eu compreendo que agora essas dificuldades que eu tentava excluir, que eu rejeitava, são, na verdade, oportunidades e fontes de força para mim. Imagina que você recebe agora, de fato, essa vida, como se fosse um símbolo desse lugar de recomeço, desse lugar de reconciliação, e que você se integra com esse presente. Respira profundamente mais uma vez, busca no teu coração sentir essa gratidão genuína, sentir o amor, sentir o alívio crescendo dentro de você. Quando você soltar o ar, sente que você está liberando toda a tensão, que você está liberando toda a expectativa e permita sentir essa paz. Ótimo, mais uma vez respira fundo, vai mexendo o seu corpo, vai mexendo os dedos da sua mão. Ótimo. Quando você se sentir à vontade, quando você se sentir pronto, quando você se sentir pronta, você pode voltar para cá e abrir os seus olhos devagar. Agora a gente tem uma segunda etapa desse exercício. Eu quero que vocês investiguem no coração de vocês e anote, tá? Aí no teu caderno, num diário, todas as emoções que você sentiu. Se houve alguma resistência,
Se em algum momento você, não, isso aqui não. Perceba no seu coração, para você realmente ter ciência da qualidade dos teus sentimentos, certo? E agora, uma terceira etapa, e eu acredito que uma das mais importantes, tá? Porque eu costumo dizer que os exercícios são extremamente importantes e que você não precisa ter uma restrição ao fazê-los. A gente sempre acessa camadas importantes, né? Mas mais importante do que o exercício em si é o que você faz com tudo isso, né? É a postura que você assume no teu dia a dia, na sua vida, com os teus projetos, com os seus objetivos, o quanto que você realmente coloca movimento e direção nesse lugar. Então, eu quero que vocês pensem, de repente, em uma, duas ações que você pode tomar aí nos próximos dias para realmente honrar essa nova perspectiva. O que você precisa mudar, de repente, na tua comunicação, na tua linguagem, na tua postura, no teu posicionamento, na forma de você lidar com a sua família, né? E quando eu falo família, não só pai e mãe, mas a família que você construiu, nas suas relações pessoais, no seu trabalho. Escreva aí duas ações, no máximo, que você possa realmente se comprometer com essa mudança na sua vida. Certo, gente? Ok? E aqui, quero agradecer vocês. Deixa eu só